E aí, tudo certo? Vamos direto ao ponto. Vazou um dado. E agora? Quem é que paga essa conta? Para quem está na pegada do concurso para o Ministério Público, entender a fundo a responsabilidade civil na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não é só um diferencial, é uma obrigação. Então, bora desvendar juntos os pontos-chave desse assunto que com certeza vai estar na sua prova. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro. A gente sabe que quando dados pessoais caem na rede, o estrago pode ser gigante. E foi exatamente para responder a essa pergunta que a LGPD foi criada. É o nosso ponto de partida, a base de toda a nossa conversa de hoje. Para a gente entender isso de vez, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa com a regra geral, o básico da reparação, depois vamos ver quem são os agentes, ou seja, quem paga a conta. Aí a gente entra num debate mais denso, a natureza dessa responsabilidade. Em seguida, a gente olha para as excludentes, o que os tribunais superiores estão dizendo, e fechamos com aquela síntese matadora pronta para a prova. Então, vamos lá. Começando pelo alicerce de tudo. Qual é a regra de ouro que define a responsabilidade na LGPD? Olha, a lei aqui não deixa margem para dúvida. O artigo 42 da LGPD é a espinha dorsal de tudo isso. A lógica é, se você, seja como controlador ou operador, está tratando dados e por alguma razão causa um dano para alguém, não importa se é um dano material, moral, para uma pessoa ou para um grupo, você tem a obrigação de reparar. Simples assim. Um princípio direto, mas com impacto gigantesco. Certo. Mas aí fica a pergunta: quem são esses agentes de tratamento que a lei fala? A LGPD é bem específica sobre isso. Ela desenha direitinho os papéis de cada um e, claro, quem vai ter que assumir a responsabilidade no final. Primeiro, vamos falar do controlador. Pensa nele como o cérebro da operação de tratamento de dados. É ele quem dá as cartas, quem decide o porquê de coletar um dado, qual a finalidade, como vai ser o tratamento. No fim das contas, é o controlador que define as regras do jogo. Do outro lado, a gente tem o operador. Se o controlador é o cérebro, o operador é o braço que executa. A função dele não é decidir, mas sim fazer o que o controlador mandou. Ele segue à risca as instruções, realizando o tratamento dos dados de acordo com as ordens que recebeu. E agora, atenção, porque aqui está o verdadeiro pulo do gato da LGPD para garantir que a lei funcione na prática. A responsabilidade, como regra, é solidária. O que isso quer dizer? Significa que a vítima, a pessoa que teve o dado vazado, pode escolher cobrar a reparação inteira tanto do controlador quanto do operador. Isso é um mecanismo poderosíssimo para proteger o titular dos dados. A chance de alguém ficar sem reparação diminui muito. Bom, agora a gente vai mergulhar num debate que, olha, as bancas de concurso simplesmente amam qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil na LGPD. Ela é objetiva ou ela é subjetiva? E a resposta, como vocês podem imaginar, não é tão preto no branco assim. Vamos simplificar. A responsabilidade subjetiva é aquela clássica, que precisa da prova de culpa ou dolo, sabe? Já a responsabilidade objetiva, bom, ela não quer saber de culpa. O foco dela é no risco da atividade. Se tratar dados é uma atividade que gera risco, quem lucra com isso tem que arcar com os danos. Ponto final. E a tendência forte, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é caminhar para o entendimento de que a responsabilidade na LGPD é, sim, objetiva. Mas olha só, o debate não para por aí. Ele evoluiu. E aqui entram doutrinadores de muito peso, como a professora Maria Celina Budin de Moraes e o João Quinelato de Queiroz, que trazem um conceito novo, muito importante: a responsabilidade civil proativa. E o que raios é essa responsabilidade proativa? Pensa assim, não é suficiente só cumprir a lei, só não cometer uma violação óbvia. É preciso ir além. É preciso demonstrar ativamente que você tomou todas as medidas possíveis e eficazes para proteger os dados. É a materialização do princípio da accountability, da prestação de contas. E o mais importante, essa tese já foi, sim, abraçada pelo STJ, fiquem de olho nisso. Ok, mas calma lá, essa responsabilidade toda não é absoluta. Não é um cheque em branco para sair processando todo mundo. A própria LGPD, muito espertamente, traz algumas situações bem específicas em que os agentes podem sim escapar da obrigação de indenizar. Vamos ver quais são essas saídas? O artigo 43 lista exatamente 3 hipóteses. São as excludentes de responsabilidade. O agente se livra se conseguir provar que, primeiro, ele nem sequer realizou o tratamento daqueles dados. Segundo, que ele até tratou os dados, mas fez tudo certinho dentro da lei, sem nenhuma violação. Ou terceiro, que o dano aconteceu por culpa exclusiva do próprio titular dos dados ou de um terceiro.
E aqui, ó, um ponto de atenção máxima, que é pegadinha clássica de concurso. É muito comum pensar que um ataque de hacker é culpa exclusiva de terceiro, né? Errado. O STJ já tem uma posição bem consolidada sobre isso. Ataques cibernéticos são considerados um risco inerente ao negócio. Para a empresa se livrar da responsabilidade, ela tem que provar que fez o dever de casa, ou seja, que adotou todas as medidas de segurança que estavam ao seu alcance. Certo. E na prática, como é que os nossos tribunais superiores, principalmente o STJ, estão lidando com tudo isso? A gente vai ver que a poeira ainda não assentou completamente. A jurisprudência ainda está em plena construção. O ponto mais quente do debate hoje no STJ é o seguinte: um vazamento de dados por si só já é suficiente para gerar um dano moral? Ou a vítima precisa provar que sofreu um abalo concreto, um prejuízo real? A resposta para essa pergunta, meus amigos, está valendo ouro nos concursos. Basicamente, a gente tem duas correntes se enfrentando. A primeira diz que o dano moral não é presumido, não é in re ipsa, ou seja, a pessoa que teve seus dados vazados, sei lá, nome, CPF, precisa comprovar no processo que aquilo lhe causou um sofrimento real. Já a segunda corrente, que tem ganhado força mais recentemente, defende que o simples fato do vazamento já cria um sentimento de angústia, de insegurança, que por si só já configura o dano moral. Essa falta de consenso dentro do próprio STJ é um prato cheio para as bancas de concurso. É fundamental conhecer as duas teses, os argumentos de cada lado, porque o examinador pode cobrar qualquer uma delas. O martelo ainda não foi batido de forma definitiva sobre esse tema. Beleza, para a gente fechar, vamos organizar as ideias? Fazer aquela síntese final com os pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Então, vamos lá recapitulando o essencial. Primeiro, a regra geral é a obrigação de reparar o dano. Segundo, os agentes controlador e operador respondem de forma solidária. Terceiro, a natureza da responsabilidade tende a ser vista como objetiva e, mais modernamente, proativa. Quarto, existem 3 excludentes e elas são taxativas. Quinto, o ônus da prova pode ser invertido em favor do titular dos dados. E, por fim, o grande debate no STJ sobre o dano moral ser presumido ou não. Guardem esses pontos, eles são cruciais. E, para fechar, uma reflexão especialmente para quem almeja uma vaga no Ministério Público. Se a gente está falando de uma responsabilidade proativa, qual deve ser o papel do MP? Apenas reativo, atuando depois que o dano já aconteceu? Ou o MP deve ter um papel também proativo, fiscalizando e cobrando das empresas a adoção de medidas de prevenção? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias sobre a responsabilidade civil na LGPD, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo focado na sua aprovação. Deixa também o seu like, que é para a gente saber que está ajudando de verdade. Um grande abraço e até a próxima!